Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos princípios da transformação pessoal, extraindo as ideias mais poderosas de um discurso da doutora Mabel Cristina Dias. Pense nisso como um dia prático para quem realmente quer criar uma nova realidade para si. E a doutora Dias já começa com essa frase de impacto, né? Ela deixa claro que essa conversa é para quem sente lá no fundo um chamado para algo a mais, para quem olha para a vida e pensa, tem algo mais para mim, eu sinto isso. E é justamente sobre isso que a gente começa a falar. Essa sensação de viver uma vida que parece ok, mas não extraordinária. É sobre reconhecer essa distância entre a realidade de agora e aquele potencial imenso que a gente sente que existe por dentro, só esperando uma chance de sair. Se esse sentimento é familiar, saiba que, segundo a doutora Dias, isso não é um mero acaso, é um sinal de que uma parte de nós está pronta para despertar, pronta para mudança. É o primeiro passo, o reconhecimento desse chamado. E aqui, pessoal, a gente chega no pilar de toda essa transformação. A ideia central de que cada pessoa cria a própria realidade. E isso tudo começa com um ato de coragem, assumir 100% de responsabilidade pela própria vida. Olha que interessante esse contraste. É muito fácil e até comum a gente culpar as coisas lá fora, né? Economia, o passado, enfim. Mas a virada de chave acontece quando se entende que a nossa realidade é, na verdade, um espelho do nosso mundo interno. Dos pensamentos, das emoções, do que a gente fala e, claro, do que a gente faz. Essa frase é simplesmente brilhante, porque ela muda tudo. Assumir a responsabilidade não tem a ver com culpa de jeito nenhum. Tem a ver com pegar o poder de volta. Pensa bem, se os resultados de hoje foram criados por nós no passado, isso significa que a gente tem o poder total de criar resultados novos e muito melhores no futuro. Então tá, se a gente tem todo esse poder, por que é tão difícil mudar, mesmo querendo muito? Essa parte da nossa conversa vai revelar aquele obstáculo que fica escondido, sabotando um monte de planos e resoluções. Essa pergunta, acho que todo mundo já se fez, né? A gente começa a semana cheio de gás, super motivado. Mas aí, parece que alguma coisa puxa a gente de volta para o mesmo lugar. Isso acontece porque a nossa força de vontade, sozinha, muitas vezes não dá conta de lutar contra essa força invisível. E a resposta está aqui, na nossa programação subconsciente. São aquelas crenças, aqueles padrões que foram instalados na gente, a maioria lá na infância. E eles ficam rodando no piloto automático, sabe? Boicotando as nossas melhores intenções, sem que a gente nem perceba. E essa metáfora é perfeita, não é? Ela descreve exatamente essa luta. É como se a gente estivesse dando o nosso máximo para avançar, mas tem essa âncora pesada e invisível nos prendendo ao chão. E ela vai continuar puxando para baixo, até a gente decidir olhar para ela e se libertar. Mas, felizmente, o que foi programado pode ser reprogramado. Então agora a gente vai sair do problema e ir direto para a solução. Vamos ver 3 ferramentas bem práticas para a gente reescrever esse código interno e finalmente soltar essa âncora. A primeira ferramenta é clareza. Não adianta só saber o que não se quer mais. É fundamental definir exatamente o que se quer. E mais, entender o porquê, a emoção por trás desse desejo. E o passo crucial, colocar no papel. Um sonho que está só na cabeça é fumaça. Quando a gente escreve, ele vira um alvo. A segunda ferramenta é uma verdadeira virada de chave. A maioria das pessoas espera a motivação aparecer para depois agir. Mas a mentalidade de quem consegue resultados extraordinários inverte essa lógica. A ação vem primeiro. A motivação é o resultado da ação. Ou seja, a gente não espera sentir para fazer, a gente faz para poder sentir. E é exatamente isso. Essa frase resume tudo. As emoções nos dão pistas, são informações sobre o que está rolando por dentro. Mas elas não precisam ser as nossas chefes, ditando o que a gente faz. É possível sentir algo e ainda assim escolher uma ação diferente. E a terceira ferramenta é a linguagem. A doutora Dias fala que nossas palavras são como feitiços que a gente lança sobre nós mesmos. E é verdade. Cada frase que a gente diz, seja em voz alta ou só na nossa cabeça, está programando a nossa mente. Trocar uma linguagem que nos diminui por palavras de poder é uma forma direta e muito eficaz de reprogramação. Agora vamos para o que amarra tudo isso junto, a ação. Aqui a gente vai quebrar aquela ideia de que precisamos esperar a confiança chegar para começar a agir. A verdade, na verdade, é o exato oposto. Esse slide aqui desmascara um dos maiores mitos do desenvolvimento pessoal. Ninguém espera ter confiança para depois agir. A gente age, mesmo com medo, mesmo sem jeito, e é esse ato de agir que constrói a confiança. A confiança é a consequência, não a condição inicial. Então, o objetivo nunca foi eliminar o medo. O medo faz parte de qualquer jornada de crescimento. A coragem de verdade, aquela dos heróis do dia a dia, é a decisão de dar o próximo passo apesar do medo. Mesmo que a voz trema, mesmo que a perna bambeie. E essa transformação não precisa de saltos gigantes. A chave é a consistência. É sobre os pequenos passos todos os dias. Uma melhora de 1%, uma ligação que precisa ser feita, uma página de um livro. É a soma dessas pequenas ações que, com o tempo, cria um movimento impossível de parar. E tudo isso nos leva à nossa grande conclusão. A transformação não é um lugar onde se chega e pronto, acabou. É uma prática, uma escolha que se faz todos os dias. O ponto-chave é este. A decisão de se alinhar com a melhor versão de si não é um evento único. É uma escolha que precisa ser renovada todo dia, a cada manhã. É um compromisso contínuo com a própria evolução.
E para ajudar a fortalecer essa decisão diária, a doutora Dias sugere uma afirmação poderosa como esta. Repetir essas palavras é como instalar ativamente uma nova identidade. É se lembrar da própria força antes mesmo de começar o dia. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Depois de entender que o poder está dentro, que as ferramentas existem e que o caminho é a ação, a única coisa que falta é uma decisão. A transformação começa no agora. A questão é, qual vai ser a decisão?